Amém. Amém, meus irmãos. Uma das características do nosso tempo, das características do tempo que a gente tem vivido, é que nós temos o tempo de hoje, a contemporaneidade, uma das marcas dela é que ele é um período onde se tem muitas pessoas falando sobre os mesmos assuntos e muitas vezes com visões distintas, ensinando sobre aquele assunto, determinando quais sejam o significado sobre que para aquela pessoa e que se torna um objeto de ensino como sendo verdade. E se uma das coisas que tem grande impacto para mim e para você, para a nossa qualidade existencial, é as vozes que nós acreditamos como sendo verdade. Um dos maiores impactos que a gente experimenta na nossa vida como qualidade existencial é as vozes que nós temos ouvido, que exercem influência no nosso modo de crer, no nosso modo de enxergar as coisas. E uma das perguntas que eu queria te encorajar, que você se fizesse, tanto aqui quanto no seu dia a dia, sem nenhum tipo de angústia culposa, de condenação, mas para o seu próprio bem, e para você observar qual tem sido a qualidade da sua existência, ela está muito ligada às vozes que você dá ouvido. Jesus ele diz assim: atentai ao que você ouve. E eu queria que você e eu, a gente fizesse um exercício simples de parar para se perguntar quais são as vozes que a gente ouve, quais são as vozes que têm determinado quais são os nossos sonhos, quais são as vozes que têm determinado quais são as nossas prioridades, quais são as vozes que têm determinado o que para nós é importante e o que para nós é bobagem. Quais são as vozes que têm determinado para nós o que para nós é assunto sério e de relevância prioritária na nossa agenda diária? Ou quais são as vozes que para nós têm ditado o que para nós se tornou deixado de lado? Porque você o tempo todo tem feito escolhas, nós fazemos escolhas o tempo todo. Para você estar aqui, espero que você tenha escolhido, não que você tenha sido obrigado, mas até para ser obrigado, você escolheu obedecer quem te obrigou. Então você ouviu uma voz. Então, se você veio aqui obrigado, significa que a voz que você ouve diz para você que isso aqui não é irrelevante para você. Se você passa 80% do teu tempo pensando em dinheiro, algo em você, alguma voz em você começou a determinar para você que o dinheiro tem uma importância muito maior do que a sua saúde, do que a sua família. Se você é uma pessoa que pensa o tempo todo no seu corpo, se ele está legal, significa que alguma voz te fez crer que aquilo tem uma relevância muito grande, que te faz te atentar para aquilo. Se você é uma pessoa que escolheu ir embora da sua cidade,
que você escolheu se casar, se você largou uma pessoa para ficar com a outra, você ouviu alguma voz e você obedeceu aquela voz, nem que tenha sido a voz dos seus sentimentos. E numa era que os sociólogos mais respeitados chamam de era de pós-verdade, que seria uma era, que esse momento na história onde não se existe mais verdades absolutas, onde as pessoas estão crendo e entendendo como verdade. Travou? As pessoas estão crendo e buscando as verdades das suas conveniências, porque uma vez que não há uma verdade, que você não tem algo como absoluto, você busca uma verdade da sua conveniência, aquilo que para você é conveniente acreditar. Você customiza a sua própria verdade. E isso é tão sério que você começa a enxergar a vida a partir das vozes que você ouve. Porque aquilo que você ouve acaba determinando o que você acredita. E aquilo que você acredita acaba determinando a maneira que você enxerga a vida, a maneira que você interpreta a vida. O que faz uma pessoa agredir uma outra pessoa por motivos políticos? Uma pessoa agredir uma outra pessoa por motivos religiosos? Uma pessoa deixar de falar com outra pessoa e odiar aquela pessoa por questões de dívidas financeiras? Alguma voz você ouviu que fez com que aquele relacionamento, aquele outro indivíduo, aquele outro ser humano fosse menos importante do que algo que você acredita. E você enxerga tudo a partir disso. E você se condiciona a enxergar tudo a partir das vozes que você ouve. Esse momento, desde os Estados Unidos, na eleição americana, a do Brasil, que da época das fake news, as pessoas leem as mesmas coisas e completamente diferentes são as interpretações. E elas não estão lendo a Bíblia, elas estão lendo assim: tal coisa explodiu. Ela olha a partir do viés ideológico que convém para ela. Por quê? Porque aquilo que eu ouço, e eu ouço como verdade, determina a maneira que eu interpreto as coisas. Então, as vozes que você e eu ouvimos determinam a qualidade da nossa existência. E numa era onde até adolescente de internet se tornou influenciador, numa era onde você busca qualidade para o seu casamento, qualidade mental, qualidade de espiritualidade, com youtuber, com gente de Instagram que nunca te viu, não te conhece, não está nem aí para você. Mas o que está acontecendo? Ele tá baixando sozinho e cortando a tua cabeça. Ah, entendi. Mas pode continuar. Não, só para eu saber que tem qualquer coisa, para de gravar. Voltando. A gente hoje em dia, até gente de internetzinha, determina a maneira que você trata o seu cônjuge. Discipula o teu filho, determina como que você vai trabalhar, a hora que você vai levantar, a hora que você tem que dormir, a maneira com quem você tem que ser amigo, porque são vozes. Só que quanto menos a gente tem uma voz que a gente ouve como verdade, e mais a gente se entrega às muitas vozes, nessa era de pós-verdade,
mais cresce dentro de nós uma sensação de insegurança, porque quando eu não tenho algo firme para eu pisar dentro de mim, eu fico pisando no que se chama hoje de mundo líquido, porque eu não tenho nada firme para eu pisar. Aí eu me torno uma pessoa extremamente insegura, amedrontada. Todo mundo, se eu passo por aqui e uma pessoa faz um comentário sobre mim, seja pessoalmente na internet, no WhatsApp, eu já fico fragilizado. Se eu te mando uma mensagem e você não responde, eu já acreditei em 1000 coisas, porque aquela situação de fragilidade só revela que eu estou frágil, porque eu não tenho nada firme para eu pisar dentro de mim mesmo. E faz com que a gente vê e corra atrás, que quanto mais você ouve muitas vozes, mais exposto a ser enganado você fica. Você se torna uma pessoa enganável, porque não há nada firme dentro de você. Então é o que Paulo chama de você estar exposto a ventos de doutrina, seja doutrinas ideológicas, políticas, religiosas, psicanalíticas, coachísticas, porque todo mundo diz para você o caminho que você deve seguir, e é muito angustiante, porque cada um aponta para um lado. Eu lembro que um colega meu de trabalho, ele sempre foi muito ávido em leitura, e ele é um rapaz cristão, mas ele é um cristão sincero, piedoso no sentido de um cara bacana no seu modo de viver, na sua prática diária, mas ele é um imaturo na fé, e ele não tem nada, qualquer beabá para ele é nada. E ele tinha participado de 2 ou 3 congressos distintos de alguns famosos aí, e ele estava muito angustiado. Ele falou: eu não sei mais o que eu acredito, porque eu participei, os últimos livros que eu li e as palestras que eu ouvi, e a minha célula, o pastor, aquele cara que eu fui ouvir não sei aonde, seja dentro ou fora do ambiente religioso, cada um gritou para um lado. Ele falou: o que eu acredito? Porque daí você diz assim: ah não, mas a voz que eu ouço é a voz de Deus. Qual Deus você está falando? O Deus pentecostal? O Deus neopentecostal? O Deus tradicional? O Deus evangélico, católico, budista? Um Deus liberal? Um Deus rígido? Porque você dizer que ouve a voz de Deus, como você vive num limbo dentro de você, Deus é mais uma das vozes. E até a voz de Deus que você busca ouvir é o Deus da sua conveniência. Porque se você está abrindo um negócio ou querendo se separar, você vai ouvir a voz de alguém que te afirme naquilo. Se você está com raiva da vizinha querendo processar, você vai buscar o versículo bíblico que embase o seu processo. Se você não está afim de conviver com alguém só porque o cara tem vontades diferentes com as suas, com relação à sexualidade dele, mas você não busca algo que te faz ser gracioso, você busca algo que afirme o seu preconceito. E daí você busca o Deus de muitas faces. E a gente vive nesse limbo, ouvindo muitas vozes. E o Evangelho, a graça de Deus, quer nos tirar desse limbo, nos colocar firme em uma rocha. E para mim, tem um texto lá em Lucas, que eu acho um texto muito simples, mas muito significante. Lucas, no capítulo 9. Lucas 9. No
versículo 28, diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois destes dizeres, falando sobre Jesus e os discípulos, Jesus, ele tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto ele orava, enquanto Jesus orava, começou a acontecer algo que qualquer um de nós aqui ia ficar de boca aberta, ia ter uma diarreia, ia chorar, alguma coisa ia acontecer, porque começou a alterar a aparência da face de Jesus. As vestes dele começou a brilhar, ia ficar branco, e a face dele alterando, e de repente 2 homens apareceram, Moisés e Elias apareceram naquele monte, enquanto Jesus orava. Você imagina? Tem gente que vai no monte para ver folhinha brilhar, já viu? Pentecostal. Esse aqui, Moisés, Elias, e a cara de Jesus muda. E os quais apareceram em glória. E Pedro e Tiago ali. E eles começaram a conversar, Jesus, Moisés e Elias, e falavam sobre a morte de Jesus, o qual havia de se cumprir em Jerusalém. Mas Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando eles acordaram e viram aquilo tudo, viram aquela glória e aqueles 2 homens, Moisés e Elias, que estavam com ele, e aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, que eles viram que Moisés e Elias começaram a se apartar de Jesus, Pedro foi até Jesus e disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Não sabendo o que Pedro dizia. E enquanto Pedro ainda falava essa bobagem, veio uma nuvem, não bastava tudo aquilo, veio uma nuvem de glória e cobriu todo mundo. E eles se atemorizaram enquanto entraram naquela nuvem, aquela nuvem subiu sobre eles, e saiu uma voz daquela nuvem, e essa voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele é o meu filho amado, a ele dai ouvido. Aqui, se para nós já é forte, Pedro e Tiago, Pedro era um ambiente judeu, Jesus era de uma família judaica, Pedro, aqueles homens ali eram judeus, e as 2 maiores vozes do judaísmo eram Moisés e Elias. Moisés é aquele que trouxe a lei, que entregou a lei de Deus para o povo, e Elias era uma referência de um dos, se não um dos maiores profetas, e como um profeta, ele tinha como chamado ministerial convocar o povo a voltar-se e se converter para a lei, porque Moisés tinha trazido a lei, mas cada vez que o povo ia se desviando da lei, e o povo se desviava muito da lei, Deus levantava um profeta, e esse profeta berrava para que o povo se convertesse. Então, se Moisés era a representação da lei sendo entregue, Elias era a representação da lei sendo bradada para se retornar. Então, estavam aqueles 2 homens ali conversando com Jesus. E há uma voz que vem, que é a voz de Deus, e treme tudo no meio de uma nuvem, e falam: Este é o meu filho, a partir de agora é a ele que vocês vão ouvir.
E naquela hora some Moisés e some Elias. Se para você e para mim, se eu estou falando dentro da USP, dentro da PUC, isso fica muito mais difuso para a mente das pessoas. Porque mesmo os mais encantados com os ensinamentos de Jesus, Jesus é uma voz entre muitas vozes. Jesus, Platão, Sócrates, são vozes de influência. Quando você parte do pressuposto que eu estou falando no ambiente cristão, se imagina que quem está ouvindo, ouça a partir da referência que eu acredito em Jesus. Mas a primeira coisa que acontece quando esses homens que caminhavam com Jesus têm aquela experiência, Pedro fala assim: vamos ficar tudo junto? Vamos colocar Jesus, Moisés e Elias tudo aqui. Eu faço as 3 tendinhas, vamos ficar junto. E o texto fala, ele nem sabia o que ele estava falando. Porque uma das coisas que sempre vai nos angustiar, e é uma das coisas que te angustia, é essa tentativa de conciliar dentro de você a voz de Jesus com a voz da lei, com a voz do profeta e com as muitas vozes. Então ele é um entre muitos. E isso faz com que você siga a Deus, se autodenomine uma pessoa crente em Deus, mas a sua experiência interior é uma experiência angustiosa, aflita, agitada, porque você permanece no limbo. E você nunca tem nada firme para pisar, porque você ouve todos ao mesmo tempo, no mesmo patamar. Aí, Jesus, o Pondé, a Kim Kardashian, todo mundo influencia a sua existência. Como é que você termina a semana em paz? Porque vem um e diz que para você ser alguém, você tem que ser assim. Vem outro e diz que para você ser alguém, você tem que se vestir assim. Vem outro e diz que para você ser um homem de sucesso, você tem que ter isso. Vem outro e te diz que para você ser uma pessoa abençoada, você tem que fazer isso. E o tempo todo as pessoas estão nos dizendo o que nós temos que fazer para que a gente seja alguém e alcance algo. E com relação a Deus é a mesma coisa. A gente está ouvindo o tempo todo, de diversas maneiras e de muitas vozes, quais são os modos pelos quais o que a gente tem que fazer para que a gente alcance aquilo. E a gente paga para ouvir isso, e a gente corre atrás disso. Por isso que você e eu estamos tão aflitos. Porque tudo, e nessa representação aqui nós temos a representação maior daquele que se diz que crê em Deus, que é Moisés e Elias. A representação da lei e o seu reforço, que uma vez que eu me desvie dela, vem o profeta e me faz voltar para ela. E a voz de Deus acabou. Chegou a hora de vocês ouvirem só um. Vocês querem vida? Vocês querem saúde existencial? Vocês querem paz mental? Vocês querem resolver a interioridade de vocês e, consequentemente, a vida como um todo? Vocês precisam ouvir a voz daquele que é o meu amado. Somente a ele ouvir. E na mesma hora, some Moisés e Elias. Some. A lei com seu maior representante e o profeta que era o
a restauração da lei no meio do povo de Deus, somem. E só fica Jesus. Porque não existe espiritualidade e saúde humana e vida abundante enquanto não se dissipa dentro de mim as muitas vozes. Enquanto eu não paro de determinar quem eu sou, quem Deus é, quem eu devo ser, quem eu não devo ser, com muitas vozes. Você pode ser uma pessoa extremamente sincera, zelosa, piedosa, mas você será piedosamente angustiado, sinceramente aflito, religiosamente depressivo, bondosamente ansioso, porque você continua ouvindo muitas vozes. E o tempo todo essas vozes berram para nós, da minha carne, das minhas emoções, na minha família, na TV, nos livros, nas profecias, nos pastores, nos coaches, nos psicólogos, no psiquiatra. Está todo mundo falando. Mas eu preciso escolher quem eu ouvirei. Porque se todo mundo tiver a mesma importância dentro de mim como determinante, o meu ser vai viver numa fragmentação constante. E é interessante que Moisés e Elias, como essa representação da lei, porque até então a compreensão daquelas pessoas, e depois disso infelizmente continuou, mas até então na história tinha que parar, era que esses homens representavam a lei determinando o que você tinha que fazer e o que você não podia fazer. Porque lei, regra, fórmula, tudo, seja de Moisés ao Zezinho da esquina, que diz o que você tem que fazer, qual é a letra, qual é o princípio, qual é a fórmula, qual é a regra, qualquer que for, no final, o centro de tudo é você e eu. Nós somos o centro determinante. Aí você acredita que a partir de você, você construirá. A partir de você, você realizará. A partir de você, você quebrará a maldição, você conquistará a bênção, você será um sucesso, você quebrará o jugo de pobreza na sua família, você curará a sua doença, você conseguirá pela força do seu braço, ouvindo Moisés, Elias ou quem você resolveu ouvir, qual é o modo que no final determinará como que as coisas, a vida será conquistada dentro de você ou fora de você. Porque Moisés e Elias são a representação de tudo aquilo que você e eu tomamos como lei, como regra, como filosofia de vida. E eles são a representação de tudo aquilo que volta como centro você e eu. E quando Deus fala para ele, esse é o meu filho, a ele ouvir, falando, agora chegou a boa notícia, agora chegou a boa nova, agora chegou o Evangelho. É porque em Cristo, ao contrário de Moisés e de Elias e de todo mais, o foco não está mais em mim, está só nele. É o que ele faz, é o que ele já fez, é o que ele realiza, é o que ele operou, é o que ele opera, é a transformação que ele fará, é o pecado que ele perdoou, é a maldição que ele perdoou. É tudo a partir dele. O foco sai de mim e de você e vai toda para Cristo. O Evangelho da graça, que se personifica na pessoa de Jesus, sempre volta no final para Cristo.
Se você quer saber se no final o que você está ouvindo, pregando ou ensinando ou crendo é o Evangelho de Jesus, da graça de Deus, ou é algo mascarado de Moisés e de Elias, mesmo que seja muito sincero, é só olhar quem é o centro da realização. Sou eu? Depende tudo de mim? A força está em mim? A quebra está em mim? A dor está em mim? A bênção está em mim? O Evangelho não é graça, não é Evangelho. Porque o Evangelho da graça que se revela em Jesus, que é essa voz que eu tenho que ouvir, é a certeza de que tudo aquilo que eu poderia, para que eu seja alguém, ou eu tente não ser alguém, ou que eu queira melhorar, ou que eu queira largar, em mim mesmo, eu não consigo. Então eu admito, e eu creio, e eu me submeto àquele que fez por mim. É a certeza de que foi feito. É a certeza que Deus já se reconciliou comigo em Cristo. É a certeza que eu já fui perdoado. É a certeza que a minha maldição já foi quebrada. É a certeza que eu em mim mesmo, eu me amaldiçoo o tempo todo, mas Deus me tira desse buraco. Por isso que Ele não me traz regra, Ele me traz um Salvador. Jesus, Ele se revela do início ao fim, não como um grande ensinamento, porque de ensinamento esse pessoal ali estava cheio, como você e eu estamos cheios. A gente tem regra brotando para tudo quanto é lado. Tanto eles quanto você, a gente não precisa, eu não me dá mais regra, por favor. Me dá um Salvador. Eu preciso de alguém que me ajude. Eu preciso de alguém que me salve. O Evangelho da graça de Deus é a boa notícia de Deus vindo salvar o homem. Moisés e Elias é a representação de que a lei de Deus, como tentativa humana de realizar, leva o homem em um fim de si mesmo. Que, como Paulo fala, o problema não está na lei, ela é boa, ela é santa, ela é justa. O problema está naquele que tenta cumpri-la, que é o homem, é a mulher, é a humanidade. Ela é relativa, falha, imperfeita, e no final, quando eu acredito que eu realizarei, conquistarei e serei alguém a partir daquilo que eu faço ou deixo de fazer, o que eu experimento em mim é o fracasso, é o cansaço. O que se desencadeia dentro de mim é a culpa, porque lei, regra, fórmula, tudo aquilo que aponta você tem que fazer, e você acredita que fazendo aquilo você será, você terá, você conquistará, você quebrará, você levantará. No final, se você for sincero mesmo, você vai perceber o desgaste, o cansaço e as falhas que começarão a surgir. E se você for sincero e não for um belo de um safado, as falhas vão começar a te angustiar, te gerar culpa, te gerar condenação, te gerar neurose culposa e angustiante. Porque quanto mais você falha, quanto mais você se cansa, quanto mais você quer desistir, mais você se reconhece a sua incapacidade de fazer, de tentar, de merecer, de ser perfeito. Aí o que você se desencadeia dentro de você é todo tipo de medo, de culpa, de condenação. E é disso que eu tenho que ser salvo. A graça de Deus é tudo apontando para Jesus, e fala: eu vim salvar você disso, desse ciclo de morte, dessa roda de hamster que nunca termina. E que às vezes a gente entra na roda de hamster em nome de Deus. E essa roda de hamster tem versículo e capítulo. E você está ali,
cansado, exausto. A graça de Deus é que sai daí. Eu entro nela e eu realizo tudo. É a certeza de que o que tinha que ser feito se fez. A minha dívida foi paga, e não somente ela foi paga para sempre, mas como a vida foi dada. Jesus ele fala: eu vim para que tenham vida. E eu gosto que quando em Lucas ele fala, capítulo 4, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para libertar cativos e espírito oprimido, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus não foi ungido por Deus para me dar mais um conjunto de regras, mas foi para me tirar delas, para me fazer descansar delas e para me libertar delas. Mas eu não consigo experimentar tudo isso quando a voz que eu ouço de Jesus está envolvida no meio de muitas vozes. E como Jesus é um gentleman, ele é o Espírito Santo em mim, é uma voz suave, ele nunca vai querer disputar com gritaria. Você paga um curso, lê livro, e vai em regra, e vai para seminário, e vai para curso de teologia, e vai para 1000 coisas que te sugam, e que você paga uma fortuna, e você faz tudo. Amigo, o que você precisa? É tentar, tenta. Até que chega uma hora que você desiste. Aí você se volta para aquela voz. E o Evangelho é uma boa notícia para quem já desistiu. Porque se você ainda não desistiu, isso que eu estou falando para você é bobagem. É coisa de fracassado. E porque eu sou. O Evangelho é para fracassados. Para quem olhou para si e falou: eu fali, eu não dou conta. Eu em mim mesmo me automutilo e me autodestruo. Me ajuda. Aí a vida começa a fluir. Antes disso, é ovelha nos braços do pastor tentando fazer por conta própria. Colossenses capítulo 1 diz assim, versículo 12, 13 e 14, diz: graças a Deus que em Cristo Ele nos dignificou e nos qualificou para participar da herança dos santos no reino da luz. A boa notícia do Evangelho que eu ouço pela voz de Cristo é que eu não consigo me qualificar e me dignificar, mas nele eu fui dignificado, nele eu fui qualificado, nele eu fui agraciado por bondade merecida para que eu desfrute do significado do que seja a vida de Deus em mim. E eu só me liberto, eu só experimento a experiência da liberdade de Deus na minha existência quando definitivamente eu me rendo à voz da verdade, a voz que me afirma, a voz que me perdoa. Porque até para você, na sua sinceridade religiosa, você acredita na verdade como um compêndio de regras divinas. Daí você usa até o versículo de Jesus que fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? E você pensa em lei, em regra moral, em doutrina de igreja. Sendo que João, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: a lei, a regra, pacotão, foi dado por Moisés. Mas a graça e verdade, você vê que a lei está aqui, a verdade está para lá de cá. A lei
foi dada por Moisés, mas a graça e verdade veio através de Cristo. A verdade que me liberta não é a lei, não é a regra, não é a doutrina, não é a moral. Isso aqui só me faz conhecer o meu pecado, só me faz conhecer a minha limitação, só me faz conhecer que eu não consigo, só me faz conhecer e me auto-perceber na minha incapacidade de realização. Mas a verdade da graça e a graça da verdade se revelam e se personificam em Cristo. Então a verdade que me liberta é a verdade da graça da verdade que se encarnou em Cristo. Graça e verdade veio e se encarnou em Jesus. Ele é a voz da graça e da verdade que me liberta. Eu saber regra, doutrina, moral não me liberta de nada. Eu preciso ouvir a voz da graça, a voz da verdade que brota e vaza de Deus em meu favor, para que liberdade comece a ser provada em mim. Quando Jesus ele disse isso em João no capítulo 8, ele falou para o pessoal que se intitulava o pessoal da verdade. Se você ler João 8, ele está dizendo que ele está na frente de judeus que se converteram, que tinham crido nele. Aí é o pessoal da lei, é o pessoal que sabia para eles o que eles acreditavam como sendo a verdade. Eles eram o pessoal de Moisés e de Elias. E Jesus olha para eles e fala assim: se permanecerdes em mim, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles olharam: mas como? Como que eu vou conhecer a verdade? Eu não sou, primeiro que eu não sou escravo. Ele falou assim: tudo aquilo que domina vocês, você é escravo daquilo. Se você só é livre quando nada mais te domina. E vocês não são livres. Ele fala assim: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele fala para o pessoal da lei, o pessoal que carregava a verdade. Então a verdade não é um livro, a verdade não é uma doutrina, a verdade não é um ensinamento bíblico, a verdade é uma pessoa, a graça é uma pessoa, e é essa pessoa que tem poder para me libertar. É só quando eu creio que a graça e a verdade se encarnaram em uma pessoa e começo a me relacionar com essa pessoa em mim me liberta, porque eu não me consigo me libertar. Eu decorar versículo não me liberta. Eu jejum, oração, batalha espiritual, terapia, nada disso me liberta. Isso dá uma acalmadinha. Mas o que arranca as raízes da escravidão do meu ser é só o poder da graça e da verdade, e que vem em mim me habitar como uma pessoa. Por isso, a voz que eu ouço não me ensina a ser religioso, a montar um grupo religioso. Porque Jesus falou: que mané é tenda, Pedro? Tenda para mim, para Moisés? Tudo aquilo sumiu. E Jesus falou: e eu tenho que ir, porque eu tenho que voltar, mas eu vou voltar e habitar em vocês. Eu não me relaciono com livro, eu não me relaciono com templos, eu não me relaciono com pedra de lei, eu me relaciono com um ser vivo, com Deus que é e que me habita pelo Espírito Santo. E é quando eu sigo e me relaciono com isso e creio nele a partir de Cristo, o meu ser começa a experimentar a libertação. Antes disso, é a minha tentativa humana de, obedecendo regras, eu me libertar. No final de tudo, se você olhar para você, os seus fracassos, as suas angústias, as suas ansiedades, pare e pense, você sempre estará no centro de tudo.
O foco é você. Mesmo quando Deus está no pacote, é você fazendo para Deus, é você fazendo para conquistar de Deus, é você fazendo para ser liberto por Deus. E a graça de Deus tira o foco de você e coloca só no sacrifício de Jesus. Ele fazendo, Ele fez, Ele realizou, nele eu sou amado, nele eu sou perdoado, nele eu sou justificado, nele as minhas maldições se quebraram, nele Deus está em paz comigo, nele Deus não está com raiva de mim, nele os meus pecados foram lavados para sempre, nele eu começo a prosperar, nele eu começo a ser saudável, tudo é nele, porque se voltou para mim, voltou o foco para mim, eu já percebo a minha falha. Eu já percebo que eu não consigo, e rapidinho eu estou cansado, mas rapidinho eu estou angustiado. E o Evangelho da Graça é você o tempo todo se lembrar dele e crer nele, e não confiar em você. Desculpe, meu irmão, mas eu não confio em você. Por quê? Porque eu não confio em mim. É interessante que Jesus, numa das conversas com a multidão, diz assim, mas que ele amava, cuidava, tratava, mas ele não se confiava. Diz o texto, por quê? Ele falou, porque ele bem conhecia o coração dos homens. Ele estava falando com gente que estava crendo com ele ali. Por quê? Porque ele conhece você e eu, ele sabe que a gente não dá conta. Ele não dá conta de nós. A gente não dá conta de segurar uma diarreia, a gente se caga tudo. Vai quer conquistar o quê, amigo? Vamos acordar? Você com diarreia, você não vai daqui para Itajaí, você chega lá borrado. E você está querendo ganhar a vida. E você está querendo ser abençoado por suas obras. Conquistar, ser liberto pelos seus ritos. Ser amado pelas suas orações, ser abençoado pelos seus cânticos. É só quando você descansa e confia naquele que fez por você. Porque algo que eu disse na aula sábado é que a grande diferença é que não é de graça, é pela graça. Porque de graça pressupõe que não tem valor nenhum, que foi, não, foi pela graça. É porque alguém fez, é porque alguém pagou, é porque alguém realizou, é porque alguém se sacrificou, é porque alguém se deu. Eu só tenho vida porque alguém morreu no meu lugar. Eu só tenho vida porque alguém ressuscitou no meu lugar. Eu só tenho saúde, libertação, tudo de bom da vida de Deus em mim acontece pela graça de Deus, não é de graça nada, tem um preço alto, e o meu foco de pensamento tem que ser nisso, não em mim. Isso é loucura para grego, para pensador, porque o pensador, o grego, o gentil e o religioso, o foco é você. E a graça de Deus fala, o foco não pode ser você. Porque se for para você, você se destrói. Conquistando ou não conquistando, por dentro você se destrói. E o Evangelho é o que Ele fez. Quando você falha, você tem que lembrar o que Ele fez. Quando você está angustiado, você tem que lembrar que a libertação te habita, a graça de Deus te habita. Quando você sentir que fez tudo errado, você tem que acreditar que a paz de Deus te habita, que Deus está feliz com você, e não está feliz pela sua performance, mas Ele está feliz por causa da performance de Jesus em seu favor, e que você foi posto pela graça de Deus. Eu estou em Cristo. E só quando eu creio que eu estou em Cristo, pela graça de Deus, o que eu faço vai perdendo a força dentro de mim. As raízes do vício,
do medo, da condenação vão perdendo a força dentro de mim. Aí eu vou começando a desfrutar e experimentar o que seja vida abundante em mim. Antes disso, é a minha tentativa cansativa de, ouvindo muitas vozes, eu realizar pelo meu esforço, mesmo que seja com muita oração e muito jejum, mas é você tentando. Eu sou contra oração, contra jejum, contra trabalho? Jamais. Mas quando a oração, o jejum, o trabalho, o curso, a regra são os modos pelos quais você acredita que você será alguém, que você obterá vida, salvação, abençoado, vencerá, você vai se frustrar no processo, porque nas suas primeiras falhas, e elas não demoram a aparecer, você começará a se sentir culpado, angustiado, fracassado, e o que crescerá em você não será paz confiante, mas vai ser a angústia do fracasso, ou a arrogância daquele que achou que conseguiu sozinho. E quanto mais arrogante você for, maior será a sua queda interior. E é só quando eu descanso e passo a ouvir a única voz que dita e determina a minha identidade, o amor de Deus por mim, quem eu sou em Deus. Eu não sou o que a minha mãe diz, eu não sou o que o meu pai diz, eu não sou o que a internet diz, eu sou quem Deus diz que eu sou em Cristo. Eu não sou nem o que os meus sentimentos dizem, que os meus sentimentos mentem. E é só quando eu começo a ouvir a única voz que diz quem Deus é, Ele é a expressão exata do ser de Deus. E eu começo a ouvir a única voz que diz quem eu sou em Deus. E eu começo a ouvir a vida que Ele tem para mim. O milagre do Espírito Santo em mim começa a realizar. Aí eu começo a ser um ser do Espírito, aonde o Espírito Santo em mim realiza o que eu não consigo. Você não precisa de regra mais, você precisa de um Salvador para limpar a sua caca, para te ajudar naquilo que você não conseguiu, para te tirar do buraco, para te levantar. E mesmo quando você ouve a única voz, que é a voz do seu bom pastor, que ele fala assim: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mesmo quando você, pela sua força, você se faz mal e vai para um lodo, quando você só ouve a voz do bom pastor, você ouve a voz que diz assim: ainda que eu esteja no lodo, no vale da sombra e da morte, que eu vá para lá, eu sei que tu estás comigo. Porque o Salmo 23, não foi Deus que colocou Davi no vale da sombra e da morte. Ele foi lá, com as pernas dele, com as más escolhas que ele fez. Mas quando eu creio e ouço somente a voz da graça do bom pastor, eu creio que mesmo quando eu estou lá, nem isso me separa mais do amor de Deus. O Senhor está comigo. Isso que é insuportável para a religião, isso que é insuportável para a sua carne acreditar, porque ela gosta de merecer. Mas é só quando você crê nisso que você consegue sair do lodo. João, no capítulo 15, Jesus meio que dando um checkmate nesse assunto, ele fala: vamos ficar claro, vocês são só os ramos, a videira sou eu. Vocês dão os frutos porque vocês estão em mim, sou eu que opero em vós. Tudo de bom que eu realizo, ele fala, sem mim nada vocês poderão fazer. Vocês não conseguem sozinho. Todo fruto de bondade, vida, sucesso, libertação, cura, tudo de bom do que seja vida, bênção de Deus em mim, é fruto de eu estar nele. Mas enquanto eu não creio e descanso nisso, a vida de Deus em mim fica toda sufocada pela minha tentativa de realizar, ouvindo as vozes da condenação e da boa performance, que só me adoece.
Ouça isso e saia daqui hoje crendo que existe uma voz de graça e de verdade, que se revelou plenamente em Cristo e que pela bondade de Deus veio habitar você e eu, e que ela se fortalecerá quanto mais você ouvir a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, porque a fé, ela vem do ouvir a mensagem de Cristo. A fé, ela cresce, ela se desenvolve e a vida de Deus vaza através de mim como rio de vida, quanto mais eu ouço. E quando eu falo ouvir, é eu me dedicar a me render a ouvir a graça de Deus, por livro, por CD, por vídeo, tudo aquilo que alimente a voz da graça em mim. Caso contrário, eu vou estar tentando colocar em mim Moisés, Elias, todos os outros influencers digital que eu confio e todos mais, e Jesus está ali, aquela voz funda que nunca é ouvida, e daí você ora, e daí você se angustia, e você não sabe por que nada rompe dentro de você. Aquiete todas as vozes, ouvindo a única voz de libertação que hoje, pela graça de Deus, habita você e a mim. Amém, meus irmãos? Antes da gente finalizar, eu queria chamar o Robson aqui. Ele quer contar um testemunho